noite. Sejam todos bem-vindos ao Grupo Espírita da Casa do Caminho. Meu nome é Ângela, estou aqui nessa primeira parte dos trabalhos, que é a palestra. O tema hoje, a palestra com a nossa companheira lá do livro Estevam, da nossa, da Elda Evelina, o tema é suicídio. Todos receberam também esse material que ela preparou, que ela sempre prepara bem assim, para falar isso também sobre o tema. E eu não tenho uma forma só da terra. Mas agora vamos fazer a prece inicial e a leitura. Antes da leitura, então, 5.4 do livro O Consolador de Emmanuel, Franciscano Xavier. A gente agradece a Marlene e agora a gente pode passar também para a prece inicial com o nosso companheiro Fernando. Agora acalmamos o nosso coração, fazemos a nossa expressão verbal, imaginando a luz de Cristo entre nós, agradecendo a espiritualidade amiga e o conhecimento dessa casa. Pedimos a Jesus que ilumine nossos caminhos da nossa semana, possamos aprender e ensinar. Que as nossas atitudes também sejam todas abençoadas. Que hoje tudo assim seja. Vamos chamar aqui a frente a Elda Evelina. Seja bem-vinda. Jesus abençoe. Bem, boa noite a todos. Poderão ouvir achar estranho, porque o tema suicídio, que era o tema que foi escolhido pelo palestrante que iria vir esta noite. E eu disse, não, pode manter o tema, só que eu vou abordar de uma forma diferente. Até no texto eu ponho uma forma não ortodoxa, porque a minha procura foi por uma outra vertente a respeito do tema. Foi qual a nossa participação no mundo que poderia auxiliar a não haver esse cometimento. É a minha busca essa noite. Espero que a gente consiga alcançar, certo? Então, já fiz essa prévia. E a minha busca, o que seria bom abordar com vocês que levasse a esse alcance do meu objetivo. Então, preparar para o que eu já teria para ajudar dentro daquela minha procura. E eu estou preparando uma palestra, Vós sois o sal da terra, para levar a um grupo irmão quase gêmeo de vocês, que é o Jeican. E poxa, por que não começar a falarmos um pouco sobre o sal da terra? Já que a minha tentativa era trazer para vocês alguma coisa que nos mostrasse que tipo de comportamento teríamos para alcançar esse objetivo de buscar tolher ou iluminar essas pessoas para que não cometessem o suicídio. Sal da Terra me pareceu um bom começo. E o que é sermos o sal da terra? No livro Pegadas do Mestre, de Vinícius, ele tem algumas abordagens interessantes a respeito do sal da terra. Então vamos tentar trazer algumas. Sal da terra, primeiro, quando a gente começa, a gente lê o Evangelho, a gente procura aprender sobre esse tema, sal é algo que tempera, não é isso? Então é uma substância que nós buscamos para temperar. O sal, na sua origem em termos de comércio, é ainda, mas era essa a visão, era alguma substância que mantinha a condição do alimento, preservava, não existia geladeira, não existia, inclusive na época era muito quente, então era uma forma ou uma substância usada para manter a integridade do alimento. Então é uma coisa que a gente pode trazer para nós. Quando Jesus nos pede a sermos sal da terra, então uma das questões é que nós possamos levar ao nosso ambiente, trazer no nosso convívio a integridade.
sermos íntegros, para podermos oferecer a integridade para o ambiente em que nós vivemos. E o que é trazer a integridade? O que é sermos íntegros? É sermos aquelas pessoas que mantêm sempre uma mesma postura de correção, de ética, de moral. Não é esse o princípio básico da integridade nossa? Da visão social, legal, não é? O próprio termo integridade, se a gente for olhar no dicionário, integridade no comportamento é esse. Mantemos uma condição moral, ética, esperada para termos bons relacionamentos e termos uma boa atitude no mundo em que a gente vive. Então, o sal, sendo um símbolo de levar a integridade àquele alimento que nos proporciona saúde, condições de ter força, energia, então nós poderíamos pensar que, sendo sal da terra, sermos íntegros e termos essa participação e essa atitude no ambiente em que a gente vive. Então é uma primeira percepção do que seria ser sal da terra. Mas o que mais nós podemos imaginar com relação a ser sal da terra? Além do tempero, da integridade, uma observação que não sei se passa por vocês, mas passa por mim, quando Jesus nos diz que temos que ser sal da terra, nos traz uma missão que, não aparentemente, mas é verdadeira, grandiosa. Imaginarmos sendo sal da terra no planeta. Vocês já pensaram sobre isso, sobre essa passagem? O que poderia nos remeter de exigência da nossa parte para sermos sal no planeta, no mundo? Parece muito grandioso para nós. Até eu brinco, somos crianças espirituais ainda. Será que nós teríamos condições de sermos esse tempero para uma amplitude dessa no nosso dia a dia? Precisamos de pensar em como nós poderíamos ser sal da terra, mas dentro da nossa capacidade de ação. Então é uma análise que a gente pode fazer, porque muitas vezes a gente ouve essas palestras, né? Sal da terra. Então precisamos ser sal da terra, luz do mundo, que é sempre algo muito grandioso. Será que nós, realmente repetindo, percebemos o que seria isso, o que deverá ser isso? Qual é a exigência que nós devemos ter de nós mesmos para atingir essa meta? Alguém já pensou a respeito da profundidade do que Jesus nos pede? Esse silêncio é meu. Vocês vão entender por quê lá no finalzinho. Não foi proposital, mas é algo que a gente deve buscar muitas vezes o silêncio para buscarmos nos entender, nos encontrar. Mas sobre isso nós vamos falar mais tarde. Então, como é que eu vou conseguir atingir esse objetivo, alcançar essa meta que Jesus nos propõe, se é algo tão grandioso? Se é temperarmos o mundo. E naquela época, então, seria mais difícil, né? Porque hoje em dia temos a tecnologia para podermos espalhar mais esse sal via internet, via WhatsApp, via Face, todas as redes sociais. A gente pode fazer uma porção de coisas muito boas, tentando divulgar os ensinamentos do Mestre através dessa rede. Mas na época era no falar pessoa a pessoa. Vamos pensar nisso aí. Então, qual é o nosso campo de ação possível para oferecermos esse tempero e expressarmos essa integridade?
Então nós temos grupos de estudo, temos família, né, amigos. Cheguei até já a falar das redes sociais, bem utilizadas, não é? Então vamos começar por aí. Então nós precisamos, já falamos, sermos o sal da terra, sermos íntegros, nos sermos reconhecidos como íntegros, como coerentes, porque eu posso levar um discurso, levar uma mensagem, levar um agrado espiritual para alguém, e lá na esquina eu agir de forma diferente. Então não estou sendo íntegra e nem coerente. Tá certo que ninguém é santo. Não, vai demorar muito para a gente chegar a ser espírito puro. Eu digo que por mim ainda vai demorar muito tempo. Mas a gente pode começar com nos observarmos, nos vigiarmos, orarmos para nos mantermos nessa condição. Então, precisamos de ser íntegros no contato pessoal. Sermos éticos, temos atitudes morais, porque se nós não formos coerentes, nós não vamos temperar essas pessoas com o sal da terra como Jesus nos pede. Nós vamos temperar com outra coisa, outra substância diferente. O que mais essa questão do sal pode nos trazer? Sal também, como nos diz Vinícius no livro Pegadas do Mestre, e o título do capítulo é Sal da Terra, é que o sal é incorruptível. O que ele quis dizer com isso? Se eu misturo sal e açúcar, aparentemente as duas substâncias são iguais, aparentemente. Se a gente pensar no açúcar refinado e no sal refinado, ou no açúcar cristal, né, e o sal mais in natura, são aparentemente iguais. Mas se nós, diz Vinícius, estamos em contato com ele, se você pega o sabor, você vai identificar que uma coisa é uma coisa e a outra é outra. E que o sal tem um sabor bem característico e forte. Diz Vinícius também, se você mistura o sal com uma outra substância, a substância que chegou a ser naquele momento, aquela mistura, ela vai ter mais o sabor do sal do que da outra substância. Porque ele aparece mais, ele fica mais explícito do que a outra substância. Então, mais uma característica importante nesse nosso estudo. Sermos o sal da terra, então a questão da integridade e também de nós passarmos a ser pessoas diferentes, que são identificadas de acordo com aquele objetivo que a gente quer oferecer, aquela meta que a gente quer atingir. O que nós estamos querendo mostrar para as pessoas que nós somos, para podermos então oferecer uma mensagem. Voltando àquela questão, eu venho aqui, vou pegar o meu exemplo, venho aqui, faço uma palestra para vocês, o Sol da Terra, e de repente vocês me encontram em outro lugar, agindo de forma totalmente diferente. A palestra vai para o espaço, não é verdade? Aí vocês vão assim, como é que eu vou confiar? Então esse nos vigiarmos é muito importante. Não estou dizendo que eu não erre, mas a gente vai tentando errar o menos possível no dia a dia, para podermos ser coerentes nas atitudes que nós temos, na mensagem que a gente quer oferecer. Temos que ser íntegros, temos que expressar coerência, e ao nos misturarmos, aí vem essa questão que o Vinícius coloca no texto, ao nos misturarmos com as pessoas, sermos identificadas como diferentes dependendo do ambiente em que nós estamos. Se por acaso nós somos levados a um ambiente, seja por trabalho, seja por uma convivência fraterna, né? Levar a um trabalho que muitas vezes nos incomoda, o ambiente nos incomoda,
nós não nos misturarmos, ou melhor, a gente se mistura porque a gente está naquele ambiente, mas o nosso posicionamento, as nossas atitudes mostram que somos diferentes. Essa é uma busca também que a gente deve ter. Não buscar ser diferente, mas ter uma atitude tal, já assumida, já consolidada em nós, que as pessoas vão ver e perceber que somos diferentes. Não somos melhores, somos diferentes. Vamos pensar assim. Porque se a gente pensar, não, então eu sou melhor do que o outro, aí já entra o orgulho, já entra a vaidade e também cai por terra algumas tentativas nossas de estarmos realizando um trabalho de evangelização mesmo sem palavras. Certo? Então, seguindo em frente. As ideias que levam à proposta de tentarmos... Desculpa, deu um branco. Mas nós já falamos sobre as crianças espirituais, já falamos sobre essa vizinhança, a nossa busca para atingir pessoas que estão mais próximas, que é o que nos é possível. Então, pensarmos em atingir a temperança no mundo é algo que a gente ainda não está em condições, mas podemos usar os meios que estão ao nosso alcance, certo? Então, o objetivo é ser o sal da terra. E o que é também, a gente pode colocar, o que é ser o sal? Dentro disso que nós já falamos, nós vamos oferecer a nossa atitude, a nossa forma de viver, a nossa forma de agir no ambiente que a gente está. O que na realidade estamos sendo nesse momento? Estamos sendo semeadores, não é? Vinícius nos coloca nesse mesmo texto que o sal é doador, porque ele oferece a sua característica, tanto a aparência quanto o sabor, quanto o mérito dele nesse ambiente em que ele for inserido. Ele oferece isso e ele muda, ele vai temperando e vai mudando, continua a sua integridade, mas ele é um doador. E um doador, eu fiz uma analogia a sermos semeadores, porque a semente está sendo doada à terra para produzir, para frutificar. E também nós pensamos assim, se eu ofereço a minha atitude, se eu ofereço a minha característica no ambiente que eu estou e procuro ser um semeador do bem, Jesus já nos diz que nós seremos reconhecidos pelos frutos que produzimos. Então, se nós nos colocarmos como semeadores, nós estamos oferecendo sementes. E essa semente é a semente do bem, do amor, da tolerância. Estamos sendo pacíficos, estamos sendo acolhedores. Se nós vestirmos realmente a camisa do cristianismo, na sua essência, em todas as nossas atitudes nós seremos, pelo menos buscaremos ser tolerantes, mansos, não é? E isso são sementes do bem. E agindo assim, seremos reconhecidos não só no mundo espiritual, mas em primeiro lugar seremos reconhecidos aqui no nosso planeta como semeadores do bem. Seremos acolhidos com essa característica e produziremos ou ajudaremos a produzir frutos que são resultantes de sementes boas. Estaremos semeando isso. Então, se nós somos o sal da terra e estamos oferecendo a nossa essência é boa dentro desse princípio. Então, seremos reconhecidos como pessoas, como espíritos que buscam engrandecer o ambiente que nós estamos inseridos. O sal jamais está inativo. Ele está sempre agindo e reagindo, sempre. Não reagindo na questão química, porque se ele estivesse reagindo na questão observando como química, ele estaria mudando a sua
condição, sua característica, sua substância. Mas ele é sempre ativo porque ele sempre está realizando algo naquele ambiente em que ele está inserido. E assim também poderíamos ser nós, ativos o tempo todo. Ativos como a nossa forma de ser como cristãos. Então também buscarmos ser não só íntegros, coerentes, sermos ativos e sermos uma substância a ser reconhecida pelos seus valores morais e éticos. No fundo, pelos seus valores cristãos. Saber escutar alguém é uma outra parte da temática que eu gostaria de trazer. Parece duas coisas tão assim, né? Sal da terra e saber ouvir. Esse saber ouvir está mais dentro do tema principal trazido, pelo menos é a minha tentativa. Depois a gente vai fechar com os dois temas, tentando integrar um ao outro. Uma tentativa meio, né? Mas vamos lá, vamos tentando. Como é que nós temos nos relacionado com as pessoas no dia a dia? Tudo tem a ver com a relação com as pessoas, tanto no sal da terra, quanto no saber escutar. Como é que nós agimos? Uma pessoa vem, nos procura para conversar, normalmente, ainda não entrando em outros temas. A gente ouve o que a pessoa está dizendo, a gente presta atenção, ou a gente deixa a pessoa falar e nós aqui com o nosso pensamento em outras coisas. Como é que nós agimos normalmente quando as pessoas nos procuram? Ou quando nós procuramos, como é que a outra pessoa age? Porque é mais fácil a gente enxergar o que o outro não faz, né, do que o que a gente não faz. Então, vou ver as duas situações. Alguém nos procura para falar sobre algo. Seja um problema, seja dar uma notícia. Como é que nós agimos? Isso é só para reflexão. E se nós vamos ao outro falar algo, como é que nós somos recebidos ao tentarmos levar uma notícia, uma informação? Vocês prestam atenção nisso? É uma coisa que eu presto muita atenção, talvez por isso eu esteja valorizando muito esse tema. Eu presto muita atenção na forma como eu estou sendo ouvida e na forma como eu ouço. É algo que faz parte de mim. E eu acho isso extremamente importante. Então, se uma pessoa chega e começa, aí já vou entrar na parte do sentimento, e vai expressar um sentimento dela, uma dor, como é que a gente costuma fazer? Às vezes a gente se incomoda, não quero ouvir, não está na hora, não estou bem, não é? Às vezes acontece, não é? Às vezes a gente também não está bem. É difícil. Mas até que ponto nós estamos dispostos a ouvir o outro? Não estou falando de pessoas estranhas, estou falando dentro de casa, começando pelo assunto em casa. O marido que quer colocar, o companheiro que quer colocar alguma coisa, aconteceu no trabalho, uma situação desagradável, quer trocar figurinhas, como se diz, ou a esposa ou a companheira. Como é que a gente age? Uma outra situação, um filho chega da escola, ou se a gente trabalha fora, como já aconteceu comigo, eu era aposentada, já tenho outras escolhas, mas a gente chegar do trabalho 8, 9 horas da noite, o filho trazer um problema, uma questão, ou buscar um carinho, não, agora estou cansado, daqui a pouco eu falo com você. É essa atitude ou a gente se dispõe a ouvir, a conversar? Nós estamos começando agora a trazer umas reflexões mais profundas a respeito do relacionamento entre as pessoas. E realmente exige da gente uma reflexão que não precisa ser agora, mas gostaria que vocês levassem para casa e pensassem a respeito.
Uma coisa simples. Uma empregada que chega, cheia de problemas, e quer expressar. Poxa, mas como é que eu vou ouvir? Mas por que não a gente dá 5 minutos para ouvir? Então a gente precisa prestar atenção quais são as nossas atitudes nas relações com as pessoas. Como eu estou convivendo, viver com, no dia a dia. Como é que está sendo? Se eu não ouço alguém, eu, de certa forma, não estou sendo o sal da terra. Porque eu não estou agindo de forma a trazer a temperança, a integridade, a coerência. Eu não estou sendo pacífica, não estou sendo amorosa, não estou sendo fraterna. Faz parte do ser sal da terra que Jesus nos pede. É uma reflexão a fazer. Quando essa pessoa vem, a gente pode, então, de repente, depois dessa reflexão, não, eu vou ouvir essa pessoa. Então, eu vou ouvir essa pessoa. Até que ponto eu presto atenção no conteúdo? Até que ponto eu procuro entender o que essa pessoa está querendo trazer para mim? Ou buscar em mim? Ou me perguntar: será que eu estou fazendo conexão emocional com essa pessoa? Ou só estou ouvindo para que ela ache que eu estou ouvindo, mas no fundo eu só estou presente, mas não estou emocionalmente envolvido naquela circunstância? Então, até que ponto eu estou entendendo o tema que está sendo trazido? Estou procurando entender o contexto em que está inserido aquele tema, a situação da pessoa e a minha relação afetiva com ela, se está explícita ou se estou deixando passar uma imagem que não é verdadeira. Porque aí o nosso ouvir não está sendo efetivo. Não tão efetivo quanto deveria. Se é que efetivo existe meio termo de ser efetivo ou não. Efetivo ou não é. Certo? Alguém conhece o Rubem Alves? Conhece os textos dele? Tem um texto dele que chama Escutatória. Conhece? Se não conhece, vão conhecer agora. Eu fiz questão de trazer para vocês ouvir. E vou ler o texto, porque eu não conseguiria dizer o que ele disse com a preciosidade com que ele deu esse texto para todos nós. Então vamos lá. Diz-nos o professor, teólogo, pedagogo, escritor, poeta, cronista e foi também pastor presbiteriano, Rubem Alves. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Parafraseando Alberto Caeiro, aí ele dá textualmente o texto: não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente quer dizer. Acrescenta Rubem Alves: não basta o silêncio de fora, é preciso silêncio dentro, ausência de pensamentos. E aí, quando se faz o silêncio dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvia. Eu comecei a ouvir. Aí vem aquela referência que eu fiz um pouquinho atrás. Fernando Pessoa conhecia a experiência
e se referia a algo que se ouve nos interstícios das palavras, no lugar onde não há palavras. A música acontece no silêncio. A alma é uma catedral submersa. No fundo do mar, quem faz mergulho sabe, a boca fica fechada. Somos todos olhos e ouvidos. Aí, livres dos ruídos do falatório e dos saberes da filosofia, ouvimos a melodia que não havia e que de tão linda nos faz chorar. Para mim, Deus é isso, a beleza que se ouve no silêncio. Daí a importância de saber ouvir os outros. A beleza mora lá também. Comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam no contraponto. Ouçamos os clamores dos famintos e dos despossuídos de humanidade, que teimamos a não ver nem ouvir. É tempo de renovar, se mais não fosse, a nós mesmos, e assim nos tornamos seres humanos melhores para o bem de cada um de nós. Gostaram do texto? Então, nós temos vários aspectos aqui que a gente já abordou, mas aqui falado pelo Rubem Alves. A questão, precisamos de ter um silêncio dentro para ouvir, para entender, para entrar em conexão com aquele que está querendo conversar conosco. E não basta o silêncio de fora, esse silêncio de dentro e tal. Fernando Pessoa, esse texto de Fernando Pessoa é lindíssimo. Quando eu fiquei em silêncio por um momento, não foi intencional, mas me remeteu a esse texto que eu iria ler mais tarde, vou ler agora. Quando alguém nos diz algo e nós silenciamos a nossa alma, e ela diz e interrompe o que ela está dizendo, naquele pequeno tempo que existe entre o falar e o novo falar, se estivermos em silêncio interior, esse silêncio vai ser preenchido por reflexões profundas que enriquecem essa relação, enriquece esse contato. Por vezes eu faço intencionalmente, dá uma parada, dependendo do tema, e espero a pessoa digerir o que foi dito. Digerir não é uma palavra muito carinhosa, né? Mas é isso mesmo. Então a gente consegue, num certo silêncio, tentar apreender aquilo que foi dito antes e nos prepararmos para o que vai ser dito depois, porque certamente esse antes e o depois vai ter continuidade. E esse silêncio que intermedia um assunto e outro, uma palavra e outra, esse silêncio faz com que a gente enriqueça interiormente aquilo que foi dito e o que vai ser recebido posteriormente. Eu acho fantástico, uma questão lindíssima se nós prestarmos atenção nessa forma de agir nas conversas, né? E vamos então. Percebemos hoje uma grande dificuldade nessas relações nossas. Já falei sobre o trabalho, mas vou repetir. Nós hoje, a cada momento, estamos vivenciando situações difíceis de trabalho. Trabalho mesmo profissional. Porque as relações empregador e empregado estão cada vez mais tensas e densas. Então a gente chega em casa cansado. A gente precisa prestar muita atenção no que a gente está fazendo, na forma como a gente está agindo dentro desse contexto, principalmente com as pessoas mais próximas, sejam pais, sejam filhos, netos, porque nós podemos estar nos afastando deles e eles precisando muito de nós. Porque eles precisam de contar o que aconteceu na escola. Porque é importante para eles dizer o que aconteceu na escola, e muitas vezes a gente desqualifica nessa fala. Isso não é importante para mim. Ele vai falar o que aconteceu na escola, isso não é importante para mim, mas é para ele. É bom, é importante para ele, seja algo agradável
ou seja algo que não foi agradável. Por vezes o não agradável até exigiria de nós uma ida à escola, conversar e dizer, não, temos que prestar atenção nessas questões. É muito importante. É o corre-corre no atingimento de metas, também falando um pouco dentro do trabalho. Hoje muito se fala em metas. E a gente quer atingir essa meta, porque precisa do trabalho. Então a gente precisa de administrar, saber administrar essa questão. E outra é querer ser mais competente. Também é uma forma de nós nos mantermos no trabalho, numa boa condição, num bom salário. Mas precisamos de estar atentos como é que nós estamos lidando com isso de uma forma séria no sentido de buscar um comportamento correto. Como é que eu estou lidando com isso nas minhas relações em casa? Será que eu estou exigindo muito de mim a ponto de não ser mais aquela pessoa que é companheira, que ouve, sabe ouvir, sabe argumentar, sabe valorizar as nossas conversas? Uma outra coisa que é importante. Como é que está sendo a nossa relação com as redes sociais? Eu sei porque eu uso muito. Eu uso para fazer o trabalho de divulgação. Faço meu trabalho de divulgação, seja de palestras, etc. Então eu uso a rede social para isso. Além das comunicações familiares. Então, eu entendo bem como é que é essa questão. Porque se você abre um Facebook, se você quiser ler tudo o que apareceu na tela, antes de você abrir, você não faz absolutamente mais nada na vida. E não dá conta. Há uma pesquisa que foi feita há alguns anos atrás, ou talvez uns 2, 3 anos atrás, que eu fiz um estudo para apresentar um estudo da família lá no centro, sobre tecnologia, porque é uma área que eu gosto, eu trabalho nela. Mais ou menos, na época, a pesquisa dizia que existe uma inserção de mais ou menos 8 mensagens por segundo nas redes sociais. Nós não nos daríamos conta de ler tudo? Não dá. Nós temos que fazer seleção. Nós temos que selecionar o que nós queremos ver que é importante e o que não é e deixa para lá. Então precisamos prestar atenção. Um filho chega e pergunta alguma coisa, espera um pouquinho que eu tenho que ver que essa mensagem é importante. Acontece ou não acontece? Inúmeras vezes. Eu tenho que passar uma mensagem agora aqui, ou seja, um e-mail, ou seja... Sem prestar atenção, a gente pode prestar atenção. Senta aqui no meu colo, vamos fazer isso aqui junto rapidinho. Sabe? Arranjar uma forma fraterna, acolhedora, de fazer o que a gente precisa fazer, mas ao mesmo tempo dando atenção àquele que está precisando de ter essa atenção. Eu gosto de uma historiazinha, contei essa historiazinha alguns dias atrás, todo mundo deve conhecer. Se mexe no Face, etc., conhece essa história. Uma menina chega para o pai e fala assim: pai, queria te fazer uma pergunta. Quanto você ganha por hora? E o pai acha estranho. Ela quer saber quanto que eu ganho por hora. Não, mas eu quero saber quanto que você ganha por hora. E ela insistiu tanto que ele disse: eu ganho 100 reais por hora. Então me empresta 50. Mas para que você quer? Não, mas me empresta 50, eu preciso de 50. Mas para quê? E ela insistiu, ele pegou, deu 50 reais para ela. Aí ela pegou, juntou com outros 50 que ela tinha e falou assim: eu quero 1 hora sua de atenção para mim. É profundo ou não? Mexe com a gente? Mas já que um filho está procurando pagar por 1 hora simbolicamente, ou 1 hora em termos de tempo, porque quer a atenção do pai que não dá atenção? Da mãe? Precisamos prestar muita atenção nisso. Como é que nós estamos agindo no nosso dia a dia, nessas relações, sejam familiares ou de trabalho?
E o que isso tudo tem a ver com o tema suicídio, que não foi o tema que eu dei aqui, mas era o tema que estava previsto? O que isso tem a ver? Qual é a razão dos maiores índices de suicídio? A falta de atenção? A falta de contato? A exigência de competência ao máximo que a criança não tem condição? Se nós muitas vezes já nos sentimos tão estressados, cansados fisicamente, emocionalmente, com a nossa pressão que sofremos no trabalho, imagina se nós transferimos isso para os filhos. Que eles têm que ser competentes, eles têm que ser melhores, têm que ter a melhor nota do mundo, porque aí teria o melhor emprego, tem a melhor nota, vai conseguir passar no vestibular com a nota melhor do que do outro. E a pessoa fica tão estressada que não consegue atingir essa meta. Aí eu vou trazer uma experiência pessoal. Meu pai era muito rigoroso. Nós tínhamos que chegar sempre com 10 em casa. Sempre. Minha irmã chegou com 8 e apanhou. Para vocês terem uma ideia. E eu vivi com essa mentalidade a minha vida quase toda, de que eu tinha que ser melhor, sempre. A gente não consegue ser melhor, né? Mas aquilo mentalmente, emocionalmente, é uma cobrança. Eu cheguei a ponto de tive que trancar um semestre na UNB por ter tido depressão. Depois eu voltei, continuei, etc. Então eu fico pensando hoje. Isso marcou minha vida. Porque eu só me libertei disso antes e depois, porque isso ficou marcado na minha vida. Consegui vencer de certa forma, consegui fazer uma série de coisas, mas ficou marcado muito tempo na minha vida e eu ficava sempre com aquela cobrança interior. Não estava previsto eu falar, mas me veio essa lembrança. Então é importante que a gente perceba o que nós estamos exigindo, às vezes, dos filhos, que nós não suportaríamos por nós mesmos. Muitas vezes a gente não suporta a pressão que sofre do mundo, mas queremos oferecer ou impor essa cobrança nos filhos, que são mais frágeis. É importante que a gente ouça. Então, uma das coisas, dos itens mais importantes no sentido de ser mais intensos, mais agressivos, que levam à juventude ou à infância ao suicídio, que temos suicídios de crianças também, isso tem crescido muito, é a nossa pressão. Então, nossa pressão, estou falando das pessoas que têm essas crianças sob responsabilidade, seja escola, sejam pais. Então nós precisamos de refletir muito sobre isso. Por quê? Um acolhimento amoroso, uma voz amiga, um ouvir com atenção faz toda a diferença. Até que ponto estamos sabendo ouvir as pessoas? E como cristãos, até que ponto nós estamos sendo sal da terra? Porque sendo sal da terra, com esse perfil cristão que Jesus remete para nós, no pedir a nós que sejamos sal da terra, é que nós sejamos alguém que seja íntegro, incorruptível, que possamos levar a nossa substância para o ambiente que nós estivermos e não nos corrompermos nos ambientes em que precisamos estar. E saber ouvir. Saber entender o contexto daquela conversa. Porque às vezes a pessoa vem falando uma coisa, um determinado assunto, mas o assunto não é aquele principal. Há algo que está por trás daquele assunto e que é o importante.
E se nós simplesmente ouvirmos e dermos as costas, vai ficar no superficial. Aquilo que efetivamente ele queria trazer não foi dito. Isso vai levar a uma depressão, vai levar a uma baixa na autoestima. E isso pode levar a consequências seríssimas. Se não ao suicídio, levar a uma condição que não é saudável. Porque ela não vai conseguir conviver com esse drama sozinha. Precisamos ter apoio. Somos cristãos, não é assim que a gente diz? Mais ainda, dizemos que somos espíritas. Porque ser cristão é acolher os ensinamentos do Mestre, que enquanto esteve conosco teve o nome de Jesus. Mas esse Mestre é mais do que esse Jesus que nós conhecemos dos livros, dos textos do Evangelho. Esse Jesus, antes de estar conosco como personalidade Jesus, ele estava já no plano espiritual como Cristo, ser Cristo, Espírito puro. Tanto João, no primeiro capítulo do Evangelista João, primeiro capítulo, quanto Emmanuel, no século passado, você vê que João falou antes de Emmanuel, que ele que formou o planeta, nada que aqui existe, existiria se não fosse pelo Cristo. Então ele está conosco, é só amor. Ele nos ouvia como personalidade há 2000 anos atrás. Ele nos ouve há milênios. Ele sabe ouvir. Muitas vezes a gente não usa esse dom, não é? Que ele está para ouvir o tempo todo, basta a gente entregar a nossa alma, a nossa necessidade para ele. Ele nos ouve, nos acolhe. Vamos tentar pegar isso como uma referência para nós. Uma referência que às vezes eu gosto de usar é a seguinte: se eu tenho que fazer algo, qual é a melhor maneira de eu fazer o melhor possível aquilo que eu tenho que fazer? É tranquilo, é fácil. O que Jesus faria no meu lugar? Não vamos fazer o que ele faria, porque nós estamos muito longe disso. Mas será uma boa referência para podermos costurar qual é a atitude, qual é a minha relação com o que eu tenho que fazer, qual é a melhor. Não, provavelmente, não, com certeza eu não vou ser Jesus naquele momento, não vou fazer exatamente o que ele faria, mas eu vou fazer o melhor de mim, tentando fazer como Jesus faria. E eu vou terminar com um texto também do Rubem Alves, que é o fecho do texto dele. É chegado o momento, não temos mais o que esperar. Ouçamos o humano que habita em cada um de nós e clama pela nossa humanidade, pela nossa solidariedade, que teima em nos falar e nos fazer ver o outro, que dá sentido e é a razão do nosso existir, sem o qual não somos e jamais seremos humanos na expressão da palavra. Valorizar o outro sempre. E para o outro, esse outro somos nós. Entenderam? Foi bem claro, né? Então, nós nos preocupamos com o outro, mas muitas vezes queremos exigir que o outro nos preocupe conosco. Então, vamos buscar essa relação e percebendo que o outro que existe ao meu lado é a razão de eu existir nessa convivência humana. Que a paz esteja com vocês todos, que a gente possa saber ouvir e buscar essa relação com o Mestre, que está sempre disposto a nos ouvir e nos ajudar. Muita paz. Bem, dando prosseguimento aqui, a gente agradece de coração a presença
irmão Estevam, né? E com essa mensagem aí de escutatória, muito importante para todos nós hoje em dia, saber escutar. E os jovens, em especial os jovens, as crianças também, eles anseiam tanto ser escutados e a gente às vezes fala mais do que nossa, nos perdemos às vezes de tanto que falamos. Bem, eu só vou retomar aqui um recadinho para que eles que têm interesse em participar na campanha Alta de Souza, sempre às 9 horas, aos domingos, o pessoal se reúne aqui no salão e depois faz a campanha aqui no Guará. Lembramos também sobre a palestra da quinta-feira próxima, que o tema é Sexualidade e Espiritismo, com Rodolfo Castro, lá do Abrigo da Esperança. E o tema hoje foi o suicídio pela Helder Melina, e o Edmar Jorge que ia conduzir essa palestra, mas ela veio aqui e retomou muito bem. A gente agradece mais uma vez, ela sempre à disposição. Lembramos a todos sobre a semana, a 14ª Semana Espírita do Guará, que já está acontecendo. A programação está aqui e já aconteceu o SEGO, o INCOD, que é o Encontro de Coordenadores, o Brechó Beneficente, e nesse sábado, dia 29, vai acontecer o Encontro de Crianças no Guará aqui, e domingo, dia 30, tem a campanha Fraternidade Unificada na Alta de Souza, que é o dia 30 de setembro. Então a gente convida todos vocês a participar. É uma campanha linda onde todas as casas espíritas fazem a campanha aqui no Guará. Então agora nós vamos fazer a prece final, passar para a segunda parte, que é o passe. Lembrando que não é obrigatório o passe, quem quiser pode passar livremente. E lembre sempre daqueles que vocês colocaram ali na irradiação, né? O bilhetinho, encarnados e desencarnados, que todos recebam a nossa prece de coração. Eu vou diminuir a luminosidade e vou fazer isso. Amado Mestre Jesus, agradecemos mais uma oportunidade dada a todos nós nesse momento, nessa noite do dia, que nossa irmã Helder trouxe a tua mensagem de consolo, de esperança para os nossos corações e de reflexões. Um momento de silêncio necessário, Senhor, para que possamos escutar a nossa alma, o nosso espírito, para encontrar a Ti o silêncio bendito da reflexão, da calma, da mansuetude, para enfrentarmos os problemas do dia a dia, que muitas vezes nós abrumamos por pequenos que somos ainda. Achamos que eles são tão grandes, mas grande é Tu, Senhor. Mestre Jesus, Maria Santíssima, a todos os nossos anjos guardiões, mentores, agradecemos a oportunidade de vocês terem nos trazido a essa casa, Senhor. E que possamos levar a mensagem da calma, da tranquilidade para enfrentar os dias que se avizinham, tão tormentosos para muitos, mas que possamos ter uma palavra amiga, mas um ouvido, irmão, um ouvido que sabe escutar as dores alheias, e que possamos ser solidários sempre que possível, humildes, e que todos aqui que estão representando as famílias possam levar essa mensagem para outras famílias também. Não com a palavra, mas com pequenos gestos. Abençoa todos nós nessa noite.